Fala galera, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma videoaula, dando continuidade aos nossos encontros aí virtuais. Vamos continuar a resolução de alguns exercícios. E aí eu vou dar as dicas de como resolver alguns exercícios, de que os vestibulares principalmente pedem, de como articular uma questão para que ela possa ser bem analisada pelos examinadores, né? De que forma que nós vamos usar o que nós aprendemos, articulando isso com uma boa escrita para formular uma questão ideal nas provas que vocês vão estar sujeitos aí ao longo da maratona de vestibulares que logo virá. Então se liga aí, pessoal, nas dicas, tanto no conteúdo como nas dicas de resolução e escrita das questões que vão ser apresentadas a partir de hoje. Bora lá! Pessoal, matéria que nós temos visto ultimamente, Grécia Antiga, né? Então, uma questão da Unicamp, vamos discutir sobre ela e aí nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo e depois vamos apontar também a melhor maneira de escrever, de elucidar e de colocar no papel a melhor resposta para que tenha a maior nota possível na hora do vestibular. A época arcaica do século 7 e 6 a.C. é talvez o período mais importante da história grega. O período arcaico trouxe consigo inovações capitais em todos os domínios. A novidade maior é o desenvolvimento da polis, cidade-estado grega, cuja característica essencial é a unificação entre a cidade e o campo. Outras conquistas da época arcaica foram o aparecimento da noção de cidadão e a codificação das leis, que limitavam os poderes dos poderosos. A justiça tornava-se, portanto, um negócio público. Então, observe aí que o enunciado traz um contexto bem interessante, né, de surgimento da polis e também consolidação do grego como cidadão. Vamos ver o que esse enunciado vai trazer de novidade para nós. E aí ele vai perguntar a seguinte coisa: cite 3 características da polis grega, que é essa alternativa. A B. Por que a codificação das leis foi uma etapa importante na formação da polis, né? Então, de acordo com o texto, que dá um período, nós vamos recordar um pouco desse conteúdo, né? E daí vamos ver a melhor maneira de responder essas questões. Então, dando continuidade, recordando, o surgimento da polis surge na Grécia Antiga, né? Justamente a partir do aumento populacional, a busca por terras férteis, né? Esses agrupamentos humanos aí vão acabar se organizando em torno de aquilo que vai ser chamado de polis ou cidades-estado, né? Quais são as principais características dessas cidades-estado, né? A autonomia política, ou seja, elas não dependiam, as suas decisões não dependiam de um poder acima delas. Exemplo, hoje, por exemplo, nós temos a nossa cidade, né, que ela está sujeita a que vem de um Estado, ou seja, ela está inserido dentro de uma instância de poder superior a ela. Da mesma forma que o Estado, né, está subordinado a uma ordem de poder acima dele, que é a União, que é o país. Ou seja, são esferas distintas de poder, começando no município, passando pelo Estado, e a esfera a nível de país. Então, nesse antigo, elas tinham autonomia política, tá? Porque elas tinham essa independência, elas não estavam subordinadas a um poder superior, tá certo? Tinham também uma descentralização administrativa, ou seja, cada um tinha liberdade para administrar, para a sua forma de governo, a sua forma como lidar com os seus cidadãos, tá? Essas cidades vão ter uma característica comum, que vai ser o escravismo. Então, o escravismo vai estar presente na Grécia Antiga como elemento que vai dinamizar a economia e, principalmente, vai garantir a instituição e a constituição da cidadania. Haja vista que, principalmente em Atenas, o cidadão vai ser aquele que vai se debruçar sobre as questões da polis, né? Aquele que vai fazer política. Então, pensando nesse sentido, o cidadão tinha que ter tempo, tinha que ter disponibilidade. E ele só tinha essa disponibilidade porque tinha uma grande leva de escravos que faziam todo o trabalho braçal. E também uma origem aristocrática. Né? Para quem não está lembrado aí do significado da palavra, aristocracia significa que o poder está ligado à posse da terra. Então, as cidades tinham uma elite aristocrática, ou seja, que estavam ligados diretamente ao poder dela
da terra. Lembrando lá que os primeiros gregos, né, as primeiras comunidades, havia a figura do eupátrida, aqueles que eram pertencentes, que eram donos, né, que eram os nobres pertencentes das camadas mais elitizadas e que eram proprietários das melhores terras. Então tinham o poder a partir da propriedade de terra. Então, ou seja, essas cidades tinham essa característica comum também de ter uma origem aristocrática, ou seja, ela se formou a partir de uma aristocracia, né? Um grupo que tinha o poder a partir da posse da terra. E mais uma vez salientando que essas cidades-estado elas não vão se consolidar como um estado unificado, pelo menos não nesse momento, tá? Vão ter autonomia aí, onde cada uma delas vai ter a sua independência. Além disso, pessoal, no que diz respeito às leis, o papel dos legisladores foi muito importante, tá? Porque justamente várias leis vão sendo feitas, principalmente o Drácon, que vai colocar as leis que eram orais, vai registrar essas leis de forma escrita, né? O Solon, que vem fazer outras reformas, e culmina lá com o Clístenes, que vai realmente criar o conceito de democracia e de cidadania, né? Tirando aí a questão do poder ligado à riqueza da terra, ou até mesmo à riqueza vinda do comércio, como era o que era previsto pelo Solon, né? Então, ou seja, o papel dos legisladores, das leis, é o que vai dar pouco a pouco aos gregos a condição de se tornarem cidadãos, principalmente em Atenas, tá? Onde vai ter o advento da democracia durante o período do Clístenes, a formação do cidadão e o conceito de cidadão, né? Lembrando que eram conceitos distintos. Em Atenas, o conceito de cidadão era do homem, né, maior de 18 anos, com pais e mães. O conceito de cidadania em Esparta já era ser homem com mais de 30 anos, já tendo passado pelo exército, já tendo passado por uma série de ritos de passagem, e a partir dali ele poderia ocupar um lugar, né, nas decisões que eram tomadas dentro da polis. E, automaticamente, esses cidadãos vão conquistar uma série de direitos. Embora esses cidadãos aí tenham o direito de participação política, eles vão representar uma porção muito pequena da sociedade grega. Então, pessoal, o que nós poderíamos aí colocar como resposta, né, para essas questões? Na questão primeira, né, a gente poderia citar aí como característica das polis a autonomia política, né, a origem das bases aristocráticas, como a gente mencionou, e o emprego do trabalho escravo. E é sempre bom colocar o máximo de informação possível dentro da resposta. Vou dizer para vocês que tem que ser uma mini dissertação, ou seja, tem que ter uma resposta coerente, né? Não pode responder no seco, direto, muito objetivo, mas você tem que mostrar para o examinador que você domina também uma forma de expressão que ele é muito clara e objetiva, e muito clara e concisa, né? E ao mesmo tempo capaz de articular num texto coerente a sua resposta, tá? A B, a gente poderia falar dessa diminuição das tensões por meio das leis, né? A busca principalmente pela cidadania e a aquisição de uma série de direitos por parte desses cidadãos. Lembrando sempre que não é recomendado colocar tópicos, né, nas respostas, sempre uma resposta com começo, meio e fim, e que ela seja, ao mesmo tempo, uma resposta elaborada, mas que ela não seja também aquela famosa encheção de linguiça, né? Então ela não pode ser nem muito restrita, nem muito direta e nem alongada. Então ela tem que ter a medida certa para o examinador ter discernimento de que você tem domínio sobre o que ele está te perguntando e que você não está tentando ludibriá-lo e que muito menos está indo direto, né, àquilo que é a resposta, sem ter aí uma prévia argumentação, uma prévia introdução. Uma outra questão, pessoal, Unesp 2004, tá? Ela vai dizer o seguinte: a oposição entre gregos e bárbaros motivou explicações e reflexões de diversos autores no período clássico da Grécia Antiga. Esta visão influenciou os romanos, herdeiros culturais dos gregos. A partir dessas informações, responda. Então, no enunciado, ele
em que havia um mundo grego e um mundo bárbaro. Né? E aí nós vamos entender a concepção do que era bárbaro para o grego. Certo? E aí ele vai trazer as seguintes questões. A. Que povo bárbaro invadiu em 2 oportunidades a Península Grega, sendo derrotado? Então, o primeiro ponto é esse. E aí a gente precisa saber que é bárbaro para o grego. Para o grego, era bárbaro quem não falava, né, a sua língua, né, quem não dominava a sua cultura, quem era estrangeiro, quem estava longe daquilo de ser inserido dentro dessa cultura. Tá? Então era aquele que vinha de fora, aquele que não participava, né, e que principalmente não falavam a mesma língua. Então nós já parte desse princípio. E a B, ele vai perguntar no contexto das guerras que houveram no mundo antigo grego, o que foi a chamada Guerra do Peloponeso. Então, nós vamos retomar um pouquinho o conteúdo aqui para a gente responder essas 2 questões. Falando sobre os bárbaros, né, os bárbaros que vão ter esse contato e que vão tentar invadir a Grécia, né, por 2 vezes, são chamados persas, né, que o período em que eles vão guerrear vai ser chamado de guerras médicas. Ora bola, se são persas, por que guerras médicas? Os persas habitaram durante um bom tempo a região da Média, tá? E ali acabaram dominando os medos, povos que viviam naquela região, e vão ser chamados dessa forma. Então as guerras médicas são as guerras entre os gregos e os persas, que começa lá com Dario, né? Ainda lá em 490, né? Passa pelo Xerxes, né? O filho de Dario, que vai iniciar a Segunda Guerra Médica. Vai ser uma guerra que vai ter uma disputa por áreas de influência, principalmente ali no Mar Egeu. Né? Dentro desse contexto, vai haver a formação na Grécia, liderado por Atenas, da chamada Liga de Delos. A Liga de Delos eram várias cidades que simpatizavam com Atenas e que vão fornecer não só tributos, mas vão fornecer também mão de obra, soldados para compor as fileiras da formação, para que pudessem combater o inimigo comum. Então observa que é nesse momento, né, que os gregos vão começar a se juntar às cidades com sua autonomia e tudo mais, mas para derrotar o inimigo comum, o inimigo que vinha de fora, que era os persas. E aí, dentro desse contexto das guerras médicas, está a famosa Batalha das Termópilas, né, do filme 300, que ganhou uma notoriedade muito grande, que vai falar sobre essa batalha. Que vai falar de uma batalha também inserida dentro das guerras médicas, que é justamente a Batalha Naval de Salamina. Né? Filmes para vocês. As guerras médicas acabam se encerrando em 448, né? E os gregos acabam refutando, né? Impedindo que os persas realmente tomassem a região. E aí vão afastar, derrotando aí os persas em vários momentos. E aí, pessoal, durante todo esse período, Atenas vai ser liderada pelo Péricles, né? O século de Péricles, o século V, né? É onde ele vai formar a Liga de Delos, justamente para combater esse inimigo comum. Em contrapartida, a cidade rival, Esparta, também vai fazer uma associação entre outras cidades, tá? Que tinham simpatia por essa ideologia, que é justamente a Liga do Peloponeso. E o que vai acontecer nesse momento? Que não existia mais um inimigo comum, ou seja, os persas já haviam sido derrotados, o inimigo agora é um inimigo interno. E aí toda a expansão de Atenas vai gerar, né, um desconforto dentro da região da Grécia, a ponto de esses dois grandes aglomerados de cidades aí vão se degladiar numa guerra, a chamada Guerra do Peloponeso, tá? Que vai durar mais de 27 anos e que vai ter como resultado final a vitória dos espartanos. Ou seja, os espartanos venceram, mas a Grécia perdeu, porque eles deviam lutar contra um comum, que eram os persas, e tiveram êxito porque estiveram unidos. A partir da luta, os gregos se dividiram ainda mais, abrindo caminho aí para que outros povos dominassem a região. Então, pessoal, nós vamos agora pontuar. Então, a primeira questão, né, falando sobre os bárbaros que habitaram a região, né, que tentaram invadir a região, eram os persas. Tá? No contexto das guerras médicas, né, a primeira incursão ali
pelo Dario, depois tentativa do Xerxes, né? Então as batalhas mais importantes é a Batalha de Maratona e também a Batalha de Plateia. Né? A segunda, a questão no B, vai falar da Guerra do Peloponeso, é justamente esse conflito que vai acontecer depois da expulsão dos persas, aonde os gregos agora vão se degladiar numa guerra civil que vai acabar resultando na fragilização da região da Grécia. Só a Unesp, Péricles, governante de Atenas do século V a.C., enaltecendo as glórias da democracia ateniense, declarou: o poder está nas mãos da minoria. Não está nas mãos da minoria, mas e todos são iguais perante a lei. É o texto aí do Tucídides, né, historiador grego. Na prática da vida política ateniense, a ideia de democracia na época de Péricles significava que. Então ele está perguntando o conceito de democracia para os gregos, para os atenienses, para o período em que Péricles governou. Então observa que o contexto de democracia é o contexto de democracia da Grécia Antiga. Lembrando que tem alternativas que vão estar totalmente fora de contexto, tem alternativas que vão estar aquilo que é a verdadeira, do que é a real, tá? E tem outras que vão estar ali apenas para te distrair. Então é isso que nós temos que lidar. Aí nós temos duas maneiras de responder uma questão fechada. Nós vamos de forma objetiva, com conhecimento prévio sobre o assunto e já vamos direto naquilo que é a questão. Ou muitas vezes, quando você está em dúvida, você vai por exclusão, tirando aquelas que estão fora de contexto, até ficar entre uma e outra e aí poder escolher a melhor alternativa. Então, alternativa A, sobre democracia lá em Atenas no século V, durante o governo do Péricles. Os habitantes da cidade, ricos e pobres, homens e mulheres, podiam participar da vida política? Aí que está. Ela está parcialmente correta. Habitantes da cidade, ricos e pobres. Não tinha distinção entre ser rico ou ser pobre, tá? Principalmente depois das reformas do Clístenes. Não. As mulheres não participavam da vida política. Lembrando, homens maiores de 18 anos. Os escravos possuíam direitos políticos porque a escravidão constituída por dívida era temporária? Não, o escravo não tinha direito de participação política. Tá? Então ele não tinha direito de ter a participação em qualquer decisão da polis. C. Os direitos políticos eram privilégios dos cidadãos. E gregos, escravos e mulheres. Olha o que diz essa questão. Então, os direitos políticos eram privilégio do cidadão? Sim, só o cidadão tinha direito. Homem maior de 18 anos, filhos de pais atenienses. Vetados aos metecos. Quem eram os metecos? Os estrangeiros. Tá? Os escravos também não tinham sequer possibilidade de voto, tá? de questionar ou de participar. E as mulheres tampouco. Né? Então, dentro desse contexto do que era a democracia no século V a.C., durante o governo do Péricles, a alternativa C é aquela que contempla melhor aquilo que se pede no enunciado. Por que não é a D? Os metecos tinham privilégios políticos? Não, o estrangeiro não tinha. Tá? Apesar de ter uma importância significativa dentro da economia, eles não tinham direito político. E os pobres e os estrangeiros podiam ser eleitos para cargos do Estado porque recebiam remuneração? Também não, porque ele vai falar novamente do estrangeiro, que é o meteco. Então, resposta correta. Direitos políticos eram cidadãos e vetados aos metecos e mulheres. Certo, pessoas? Logo mais a gente volta, dando continuidade à resolução de outros exercícios. Se tiverem algum exercício que vocês tenham em dúvida também, podem postar lá no fórum. Estou à disposição de vocês. Vamos discutir junto. Vamos, de fato, elucidar essas questões, enriquecer o nosso repertório para que chegar a hora do vamos ver nos vestibulares, vocês estejam mais tranquilos possíveis, poder ir de uma forma bem assertiva, responder todas as questões. Tá certo? Espero. Até o próximo. Abraço, pessoal.